Sileia, como é que o corpo, a mente e o espírito se relacionam entre si? Então, a gente tem que entender primeiro que nós somos um espírito, temos uma mente e habitamos em um corpo, porque nós somos seres tripartidos, né? Cada segmento desse, corpo, mente e espírito. Então, cada um tem que ser bem cuidado para estar alinhado, porque na Bíblia Jesus fala, não tem como uma casa dividida não subsiste. E aí a gente tem que pensar em nós também. Nós somos uma casa, nós somos o templo do Espírito Santo, entende? Então, se você não cuida do seu corpo, se você... São três coisas que a gente deve se preocupar, principalmente o básico, né? Alimentação saudável, exercício físico e um sono adequado. Se você não busca cuidar desses três pilares, que é o básico do básico, você vai afetar a sua mente. Por quê? Se você não dorme bem, você vai ter uma diminuição do seu déficit, da sua cognição, ou seja, vai ter um déficit cognitivo. Vai afetar a sua memória, vai afetar a sua fluidez mental, certo? Quem aí não já percebeu que quando dorme muito pouco, fica muito mal no outro dia, não consegue pensar, não consegue ter fluidez, certo? E aí vai impactar o espírito também, porque como é que você vai buscar a Deus? Como é que você vai ter disciplina, claridade mental, né? Você não vai ter essa lucidez e essa força física, você vai ficar fraco, né? Se você não se alimentar bem, como se você se entupir de coisas erradas, como muito açúcar, muito leite, você só come coisas erradas, isso também vai afetar a sua mente. O açúcar hoje é um fator importantíssimo de dano ao seu cérebro, dano ao seu corpo como um todo. Você comer errado vai impactar na sua mente nesse ponto. E o intestino, ele é o nosso segundo cérebro. O nosso primeiro cérebro é o que a gente sabe, né? Mas o segundo, ele envia as informações para o primeiro cérebro. Então, se você não se alimenta bem, vai impactar no seu segundo cérebro, que é o intestino. E ele, hoje em dia, a gente está mais consciente de que o segundo cérebro, que é o intestino, ele cria vários danos, ou seja, você está se alimentando ruim, está inflamando o seu intestino, ele vai abrir, ele tem umas vilosidades que quando você se alimenta bem, ele tem uma barreira de proteção, igual a barreira hematoencefálica, só que no intestino é muito sutil, porque é muito sensível. Você se alimenta mal com coisas inflamatórias, essa barreira vai quebrando, vai abrindo. E como ela abre, ela vai permitir a entrada de fungos, bactérias, vírus, e isso vai atacar as suas células. E atacando as suas células, o seu corpo vai ligar o alerta e vai produzir anticorpos, ou seja, vai atingir o seu sistema imunológico e pode causar várias doenças no seu sistema imune. Aí você vai desenvolver doenças autoimunes, vai desenvolver a síndrome do intestino irritável, tudo vai fazer mal e várias outras doenças. Tá confirmando nas pesquisas científicas que todas as doenças do corpo são inicialmente o intestino. Olha isso. Meu Deus. Por isso que é muito importante a gente cuidar do nosso intestino em primeiro lugar. Nossa. Ter muito cuidado com que você tem que ter consciência do que você coloca pra dentro, né? Na boca, nos olhos e nos ouvidos. Agora falando da mente, tudo que entra pelos seus olhos, tudo que entra pelos seus ouvidos vai influenciar o seu pensamento. E o seu pensamento gera sentimento. E o seu sentimento gera comportamento. É o seu comportamento que vai trazer os resultados que você quer. Se hoje você está triste, ansiosa, achando que não tem sentido na vida, provavelmente você está deixando muitas coisas negativas entrarem na sua mente. Porque isso tem o poder de agir sobre a sua mente e trazer os resultados. Porque pensamento gera sentimento, que gera ação. E essa ação é o que vai trazer resultados bons ou ruins para você. E aí você não buscando cuidar do seu templo, né?
do seu corpo físico, da sua mente, você também não vai conseguir ter constância nem força de buscar Deus, porque você vai ser alvo fácil do inimigo. Você vai deixar ele falar várias setas. Você não é capaz, você não é forte, você é fraca. Então isso vai te debilitando cada vez mais, entendeu? Então, para você ser forte espiritualmente, você tem que cuidar do seu corpo e da sua mente também. Muito bom. Também. E sobre... Eu acho que você fala bastante, né? Sobre as disciplinas espirituais. A gente falou sobre cuidar do corpo e cuidar da mente, com o que escuta, com o que vê. E como eu fortaleço o meu espiritual? Então, as disciplinas espirituais é o caminho que você tem para ser fortalecida, para amadurecer espiritualmente. Então, o que são as disciplinas espirituais, né? É oração, jejum, leitura bíblica, você ter um momento no seu secreto com Deus, né? Fazer o seu devocional, você ter um momento de adoração a Deus. Mas selecione músicas que realmente adorem a Deus. Porque tem muitos louvores aí que é muito falando eu vou vencer. Isso não. Em primeiro lugar, você tem que adorar a Deus, entendeu? Então busque louvores que falam de Deus, quanto Ele é maravilhoso, quanto Ele é santo, perfeito. É isso que você tem que buscar em primeiro lugar, né? Então, como que eu muita gente pergunta, né? Eu não consigo manter constância. Como é que eu tenho constância, né? Primeiramente, volta àquela questão, né? Se cuidar no corpo, alma e espírito, que você vai ter disciplina, você vai ter disposição e uma rotina, gente. Rotina é fundamental para você conseguir colocar todos os seus planos em ordem, né? E ter a constância. Porque se você não tem uma rotina, você não consegue controlar o seu tempo, você não consegue gerir o seu tempo. E aí, ó, você vai entrando na agenda de outras pessoas. Por isso que é muito importante dizer não. Você não deve aceitar tudo que lhe propõe. Porque você tem que avaliar que nem toda proposta é para você. Você tem que avaliar o que é o seu propósito. Você tem que dizer sim só para o que faz sentido com o seu propósito e com o seu momento atual, a sua fase, a sua estação. Percebe que é muita coisa, mas que tudo isso, se você for ajustando, você vai estar no caminho certo. Então, não precisa falar com Deus só numa hora, só num lugar secreto, né? No seu lugar, no seu cantinho ali. Fala com Ele o dia inteiro, Ele sabe tudo que você pensa, certo? Quando você pensar, Ele já sabe, mas Ele quer que você fale. Então, é durante o dia inteiro falando com Ele. O Espírito Santo está com você, Ele habita em você. Então, é oração o dia inteiro, que você puder, né, se quiser. Louvar durante o momento do carro também, te dá uma paz, te dá uma calma. E você vai estar aumentando seu relacionamento com Deus. Muito bom, é aquela história, né, de pedir permissão para o seu pai quando você é criança, antes de sair, né? A mesma coisa com Deus, né, Senhor? O Senhor me abençoa. Sim. E uma coisa muito boa que eu acho, assim, você acha que você não tem tempo, acha que não consegue, né? Ai, nossa, eu não tenho tempo. Mas assim, será mesmo que você não tem 5 minutinhos para acordar mais cedo? 5 minutinhos? Aí você vai aumentando gradativamente, porque vai te fazer tão bem que você vai ter como a melhor hora da sua vida, sabe? Porque ele te abastece pro dia, é como você falou. É incrível, você já sai recarregado, você já sai declarando que Deus está com você, que os anjos estão com você, Espírito Santo me guia, o que nós vamos fazer juntos hoje, né? Melhor coisa é você acordar e já falar, bom dia, Deus. Espírito Santo, o que nós vamos fazer juntos hoje? Maravilhoso. E por último, pra gente encerrar, me conta por que você decidiu se aprofundar mais em entender mais sobre conhecimentos relacionados entre o corpo, mente e espírito. O que te impulsionou a estudar mais sobre isso? Então, porque assim, no início da minha caminhada, assim que eu me converti,
eu fiquei assim, achando, sabe assim, a Disneylândia, porque eu não tinha noção que Deus queria relacionamento. E aí, sempre que aparecia algum curso, algum devocional, alguém que falava sobre, por exemplo, a Jessie foi a primeira que eu fiz mentoria e cursos sobre isso, sobre corpo, alma e espírito. E no começo eu fiquei, o que é alma? Como assim, alma de espírito? Qual a diferença? Eu não entendia. E aí, no processo, foi que eu fui entendendo, né? E aí, lendo a Bíblia, me expondo a conferências, me expondo mais a palestras, imersões espirituais. Então, aprofundando mesmo, tendo sede disso. E aí eu comecei a ver que realmente nós somos seres tripartidos. E aí eu já estava no processo de melhorar minha saúde física, né? Minha alimentação, meu sono, exercício físico. E eu já tinha também inteligência emocional, vários cursos de autoconhecimento, desenvolvendo a mentalidade. E aí, como eu já estava no terceiro pilar, né, que era o espiritual, tudo fez sentido. Tudo se Eu falei, conectou. gente, eu já tô muito... como eu fiz medicina, né, eu já tinha um embasamento, né, do corpo. E aí eu já estava buscando me exercitar mais, dormir melhor e fazer exercício físico e alimentação melhor, né? Então, as três coisas já estavam engatilhadas. E a alma também, né? A mente e a emoção. Aí, como faltava só o espírito, o espiritual remeteu ao corpo e à alma. Então, foi assim uma junção, sabe? Quando eu descobri que nós somos seres tripartidos. Aí eu, gente, mas eu tenho que cuidar dos três todo dia, né? Lá com a Jess em 2021, que eu comecei a alimentar o meu espírito, porque antes eu só ajeitava o corpo e a alma. Aí quando eu entendi que só faltava um, então eu tenho que aprofundar no espiritual, né? E é muita coisa para você amadurecer espiritualmente. Então é uma busca diária que vai ser até a volta de Jesus, ou você morrer antes. Exatamente, muito bom. Muito obrigada. E o que você acha para uma pessoa que está começando agora nessa caminhada, que ainda não entende muito sobre o assunto, que dica você daria para ela? Lembrando de mim, quando eu comecei, né? O que eu fiz? Eu comecei com uma amiga. Então, gente, se exponha, busque pessoas para andar junto. Porque na Bíblia fala que um ajuda o outro, quando um cair, o outro levanta. Então busque, vá à igreja, primeiro lugar, vá à igreja, é o melhor lugar. Faça cursos da igreja, lá você vai conhecer pessoas, né, que estão na mesma caminhada, pelo menos buscando a mesma coisa, né, então é muito mais fácil. Vá a retiros da igreja, vá a imersões espirituais, nesses eventos assim, eu me conectei com muitas mulheres de Deus, sabe assim? Eu tenho muitas amizades cristãs que ajudam muito, sabe? Complementam. Então, você vai estar alimentando a sua mente, você vai estar tendo muito conhecimento bíblico, muito conhecimento espiritual, você vai se aprofundar e reserva esse momento para ser inegociável de crescer espiritualmente, né? Lendo a palavra, adorando, tendo um momento com Deus, se abrindo de todo o coração. Porque se Ele quer relacionamento, como é que a gente cria uma amizade com alguém? Né? Se abrindo, falando com a pessoa todo dia. Então é isso, o que Deus mais quer, primeiramente, é esse relacionamento com a gente, entendeu? Então você ter uma amizade e ter esse momento de devocional, aí vocês vão juntas para imersões, para a igreja, porque assim, antigamente eu era crente de domingo, porque eu não entendia que Deus queria relacionamento e não entendia que existia devocional, entendeu? Então por isso que pra mim foi a Disneylândia, porque eu fiquei, gente, como assim? Parece assim que abriu uma porta que eu não via, entende? E tinha assim o jardim do paraíso na minha frente. Te esperando. Eu não sabia que era possível ter relacionamento com Deus. E que o que ele mais queria era esse momento com a gente, entendeu? Todos os dias. E aí, pra fechar,
na Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então você relaxa, você fica tranquilo, você descansa em Deus, sabe? Porque se o que Ele mais quer é a sua filiação, você só tem a ganhar. Tudo que Ele te fez para ser. Em primeiro lugar, você buscando a paternidade dele, todas as demais coisas serão acrescentadas. Então você só deve buscar a ele, entende? Então, descansa. Perfeito. É leve. Muito bom mesmo. E é isso, acho que acabamos por aqui. Que ótimo. Muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente o seu conhecimento. Ai, Quer dar amei! Amei, gente, gravar o primeiro vídeo pro YouTube. Maravilhoso, Pede com a ajuda pra da eles Bia. se inscreverem Se inscreva no YouTube, no canal. se inscreva no canal para ajudar a impactar mais pessoas. É isso.